submetido ao cadinho da evolução, o ser experimenta na Terra as mais variadas emoções desde eras primitivas e vencidas, quando era obrigado a lutar tenazmente contra o meio ambiente hostil, repleto de feras e tribos adversárias. Mais adiante, constituiu clãs que se protegiam mutuamente, gerando a convivência mais próxima e com elas relações de natureza interpessoal, antecipando assim a edificação dos primeiros núcleos familiares. Bem mais tarde, as cidades-estados, geradoras da segurança coletiva, sempre ambicionadas por povos adversários que se municiavam de recursos bélicos da época para a superação dos muros e escravização da população sitiada. As paixões predominavam em a natureza humana e o macho alfa dominava a cena política e econômica das culturas de então. A mulher ficava relegada ao papel secundário da manutenção do lar, procriação e satisfação dos caprichos do parceiro instável e arrogante. O estabelecimento das religiões organizadas foi um grande salto no processo evolutivo, permitindo a cultura de valores que transcendiam a craveira comum, permitindo a pavimentação de pontes para o encontro com o sagrado. Templos, santuários e locais de culto se fazem erguer em quase todas as culturas terrestres, diminuindo a ferocidade do ser pelo manuseio da alegria, do êxtase emocional e da lubrificação da fé em um poder que vige acima dos tronos transitórios do mundo. Mas se o ser, na sua luta por dominar o outro, prosseguia construindo carros de guerra, montando exércitos de extermínio e patrocinando holocaustos, o mundo interior permaneceu indevassável, como se o ser fosse destituído de emoções superiores, reduzido a simples jogo do primarismo e domínio dos instintos. A Revolução Cristã deflagrou um grande movimento de libertação das mulheres, esclareceu homens e consolou os tristes da terra, descortinando-lhes um novo horizonte. Com base na justiça divina, esculpida em cada consciência, na prática do amor fraterno e na compaixão pelas fragilidades alheias, gerando o perdão que reconhece que somos todos suscetíveis de quedas, abriu-se um imenso clarão na selva escura da alma, permitindo vislumbrar o processo evolutivo com base na melhoria intelecto-moral. Mas somente quando a ciência se libertou da mordaça teológica, quando a filosofia se fez psicológica, e o pensamento diminuiu o engessamento ideológico centrado na política que esmaga os que pensam diferente, o ser conseguiu ampliar o voo do discernimento, constatando que se muito explorou o externo, olvidou quase que completamente seu mundo interior. Viu-se frágil diante do universo, continuou temendo a morte, tem dificuldades em lidar com sentimentos contraditórios, crê e descrê num piscar de olhos, se afirma religioso pelo discurso e age como se não acreditasse na própria imortalidade. Nutre-se de relacionamentos superficiais, onde as buscas e anseios são regidos pela química ou por interesses argentários ou de beleza estética. Dissolvida a relação conturbada, aturde-se, fragilizado e vulnerável nos sentimentos profundos de carência. Vive-se numa sociedade profundamente doente. Se as enfermidades não são exclusivamente orgânicas, elas jazem escamoteadas por rotulações de caráter grupal, atendendo a interesses de superfície. Impostergável a viagem interior, o enfrentamento das sombras íntimas, a assunção das fragilidades e carências, buscando luarizar o desconhecido continente de si mesmo.
Jesus, o sublime psicoterapeuta, apresentou a mais notável profilaxia para as almas enfermas. O amor a si mesmo, sem narcisismo, ao próximo, sem escravização aos caprichos pessoais, e a Deus, sem fanatismo de crer. Uma consciência lúcida e tranquila, que cumpre deveres e se sujeita naturalmente a direitos deles derivados. O respeito profundo ao outro, não se exigindo perfeição alheia, por se saber igualmente necessitado de compreensão das limitações que ainda carrega. Incessante luta contra as próprias imperfeições, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por adotar esta ou aquela crença, não se julga melhor ou credor de méritos que não fez por possuir, laborando humilde para se fazer servo do bem-estar coletivo. Cala quando percebe que perdeu o equilíbrio ou a razão. Fala quando seu verbo se faz réstia de luz em meio à escuridão moral, ainda reinante. Visitado pela dor, aprende a sorrir na dificuldade ou limitação. Possuidor de recursos, se faz mecenas da solidariedade e do otimismo. Acolhe a crítica em silêncio, aproveitando qualquer valor dentro dela para a própria melhoria. Recusa a lisonja e o elogio, reconhecendo estar longe do aplauso e dos troféus corriqueiros. Esse biótipo de natureza ético e comportamental ainda não predomina no mundo, mas vem sendo construído dia a dia, momento a momento, alterando pouco a pouco o atual cenário das relações interpessoais em marcha para um venturoso porvir. Quando começar? Hoje, aqui e agora. Marta. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 19 de fevereiro de 2024, Salvador, Bahia, Brasil. Do codificador do Espiritismo, ele perguntaria, naquela questão que hoje conhecemos como a 459, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? As entidades venerandas da época responderam: muito mais do que imaginardes, do que a gente possa conceber. De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso significa, do ponto de vista relativo, ninguém tome do ponto de vista absoluto, porque só existe uma coisa que é absoluta, só uma. Tudo é relativo. Por isso mesmo, vamos relativizar. Todos nós, 8 bilhões de pessoas que presentemente estão na Terra, reencarnadas, segundo dados da ONU, nós estamos cercados de uma população 3 vezes maior de desencarnados. Algo como 21 bilhões de espíritos estão fora do corpo em torno de nós. É quase 3 vezes mais. Portanto, nós estamos sob uma forte influência de antepassados, parentes, inimigos, amigos, cônjuges, colegas, vizinhos, pessoas que simpatizam. A pessoa que não admitir nenhum espírito em torno de si, no mínimo vai ter que aceitar 2. No mínimo, o guia e o obsessor. No mínimo 2. Mas tem gente que prefere a penca de coco, prefere o cacho de uva, ou seja, anda com legião, com 10, 20, 30 do lado. Bom, é escolha pessoal, porque é o endividamento do passado. Aí cada um tem uma história. Mas no mínimo eu estou colocando que ninguém pode se safar de alegar que é acompanhado por 2. O que inspira o bem e o que inspira o mal. Mas quem é que decide no final? Nós.
Recebemos a inspiração, mas a transpiração é nossa. Portanto, o indivíduo decide se segue a indução nobre ou se segue a indução pervertida, perturbadora.